Você já parou para pensar de onde vêm as suas crenças sobre dinheiro? A gente cresce acreditando que nossas escolhas são completamente conscientes, que decidimos nossa vida de forma racional. A gente acha que nossa relação com a abundância é fruto só do nosso esforço, da nossa educação financeira ou do ambiente em que vivemos. Mas a verdade é bem mais profunda. Muito antes de aprendermos a contar, muito antes de termos qualquer consciência sobre quem somos, nós já estávamos absorvendo padrões emocionais que vêm diretamente da história da nossa mãe. E entre todos esses padrões, existem 7 que influenciam de forma direta e poderosa a nossa prosperidade. São 7 códigos emocionais que se instalam no corpo, na mente e no nosso inconsciente, definindo o quanto a gente acredita que merece, o quanto nos permitimos receber e até o quanto sentimos que podemos existir plenamente no mundo. Preparado para essa jornada de autoconhecimento? Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a sua relação com a vida e com a sua prosperidade. O primeiro padrão que sabota a abundância é o da mãe ausente emocionalmente. Aquela mãe que está ali fisicamente, mas que por dentro está distante. Talvez ela estivesse tomada pela própria dor, pela exaustão de uma rotina pesada, pela depressão, pela violência doméstica ou por traumas que ela mesma nunca conseguiu elaborar. É uma mãe que faz, que cuida, que executa, mas que não vibra a presença. Para uma criança, isso cria um vazio silencioso, uma sensação de invisibilidade. O corpo aprende que não existe alguém realmente disponível. E ao longo da vida, essa ausência se traduz em um buraco interno, uma fome emocional que parece nunca se saciar. Muitos adultos que cresceram com mães ausentes acabam buscando no dinheiro o que não receberam afetivamente. Podem se tornar compradores compulsivos, tentando preencher esse vazio com coisas. Podem buscar uma validação exagerada no trabalho, se matando de trabalhar em busca de um reconhecimento que nunca vem. Ou podem se perder entre conquistas e perdas, sempre com a sensação de que algo essencial está faltando. Outros fazem o oposto. Se punem inconscientemente, se negando prazer, conforto e bem-estar como se não tivessem direito ao que é bom. A programação interna que fica é: eu não sou visto, eu não sou sentido. E isso mais tarde na vida adulta se transforma em: o mundo não vai me reconhecer, o dinheiro não virá para mim, eu não mereço receber. O segundo padrão é o da mãe controladora. Aquela mãe que é movida por medo, por uma necessidade de controle e por uma ansiedade extrema. Ela controla porque teme perder. Teme o mundo, teme o desconhecido, teme que algo de ruim aconteça com o filho. Às vezes ela controla por amor, outras vezes por pura insegurança, ou por um desespero interno que ela nem entende. Crescer nesse ambiente significa internalizar uma mensagem silenciosa e perigosa que sem alguém me guiando, eu não dou conta. E essa mensagem se infiltra na vida adulta. Essas pessoas têm uma enorme dificuldade de decidir. Pedem opinião para tudo. Buscam garantia antes de dar qualquer passo e esperam uma permissão invisível para prosperar. No campo financeiro, isso gera bloqueios gigantescos, medo de investir, medo de empreender, medo de se expor, medo de assumir a responsabilidade pela própria vida econômica. Em alguns casos, a pessoa se rebela, rejeita qualquer autoridade, evita compromissos, sabota oportunidades só para provar para si mesma que é livre. Mas no fundo, continua presa ao padrão original: o medo de assumir o próprio poder e a própria vida. Vamos para o terceiro padrão: o da mãe sacrificada. A mãe que doa tudo, carrega tudo nas costas, aguenta tudo em silêncio. Ela sobrevive, luta, trabalha, se desgasta e muitas vezes se anula completamente em nome dos outros. O amor dela se expressa em forma de renúncia. E ao observar isso, a criança aprende que amor é dor, que cuidar dos outros é mais importante do que cuidar de si, que descansar é egoísmo, que o prazer sempre vem depois e às vezes nunca vem. Adultos que cresceram com mães sacrificadas têm uma dificuldade imensa de colocar preço no próprio trabalho. Têm dificuldade de dizer não, de estabelecer limites e uma tendência enorme a assumir responsabilidades que não são suas. São aquelas pessoas que ajudam demais, doam demais, atendem demais, resolvem o problema de todo mundo, mas raramente se permitem receber. Vivem cansadas, sobrecarregadas e muitas vezes com contas emocionais e financeiras sempre no vermelho. A crença profunda que opera aqui é: para ser amado, eu preciso me sacrificar. E isso faz com que a prosperidade, o descanso e o prazer pareçam coisas incompatíveis com quem você é. O quarto padrão é o da mãe crítica e perfeccionista. Aquela mãe que, acreditando estar preparando o filho para a dureza da vida, aponta constantemente o que está errado. O objetivo dela pode até ser proteger, ensinar, orientar, mas o efeito emocional
é uma sensação constante de que nada do que você faz é bom o suficiente. A criança cresce ouvindo correções, comparações, exigências e expectativas inalcançáveis. Com o tempo, essa voz crítica externa se transforma numa voz interna que te acompanha em tudo. A pessoa se torna um adulto que se julga demais, que se cobra demais, que raramente celebra as próprias conquistas, que tem um medo profundo de falhar e que, por causa desse medo, muitas vezes prefere nem tentar. O perfeccionismo paralisa. No campo financeiro, isso gera profissionais ultracapacitados que não se lançam no mercado, que não mostram seus trabalhos, que não vendem seus serviços, que não expõem suas ideias. Estão sempre se preparando mais, estudando mais, refinando mais um detalhe, esperando o momento perfeito, que, claro, nunca chega. A crença aqui é: se eu não for perfeito, eu não posso prosperar. E isso trava completamente o fluxo da abundância na sua vida. Agora, o quinto padrão. A mãe infantilizada. A mãe que emocionalmente ainda não amadureceu. Ela pode ser amorosa, divertida, criativa e sensível. Mas nos momentos em que a vida exige uma postura adulta, ela se desregula, faz drama, se vitimiza, perde o controle e busca apoio emocional no próprio filho. A criança, nesse ambiente, é obrigada a crescer rápido demais. Ela vira responsável pela estabilidade emocional da família. Vira confidente, cuidadora, terapeuta, a sustentação psíquica da casa. Essa inversão de papéis gera o fenômeno do filho parentalizado. E esse filho, quando se torna adulto, sente que nunca pode se desligar totalmente dos outros. Ele sente que é responsável pelo bem-estar de todo mundo. Sente que, se prosperar, se for feliz, está abandonando alguém. Por isso, muitas vezes, essa pessoa rejeita oportunidades, sabota o próprio crescimento, perde dinheiro, falha no último minuto ou permanece sempre num nível abaixo do que poderia estar. A crença invisível aqui é: se eu crescer demais, eu deixo alguém desamparado. E isso mantém a pessoa presa a uma vida que não combina com seu verdadeiro potencial. O sexto padrão é o da mãe fria e racional. Aquela mãe que resolve tudo, pensa rápido, age com precisão, mas que não demonstra afeto nem valida emoções. Ela não acolhe o choro, não entende a sensibilidade, não reconhece as dores emocionais. Crescer com esse tipo de mãe significa aprender que sentir é perigoso, que emoção é fraqueza, que vulnerabilidade é algo vergonhoso. Isso cria adultos extremamente funcionais. Trabalham muito, produzem muito, são eficientes, racionais, inteligentes, mas completamente desconectados da própria alma. No campo da prosperidade, isso pode até gerar muito dinheiro, mas gera pouco sentido. São pessoas que conquistam, acumulam, organizam, investem, mas não desfrutam. Vivem num estado de constante vigilância interna, como se o mundo fosse uma equação a ser resolvida o tempo todo. E mesmo com um aparente sucesso, sentem um vazio constante. A crença é: sentir não é seguro. Focar no resultado é a única forma de viver. Mas a prosperidade verdadeira exige conexão com o prazer, com o descanso, com o corpo, com a alma. Algo que quem cresceu com uma mãe fria raramente aprendeu a fazer. E chegamos ao sétimo padrão, um dos mais complexos. O da mãe que mistura lugares. É quando a mãe, consciente ou inconscientemente, coloca o filho no lugar de parceiro emocional. Isso acontece quando ela desabafa sobre problemas conjugais, quando usa o filho como o principal apoio, quando depende afetivamente dele para se sentir bem, quando o trata como um substituto de um companheiro ausente ou imaturo. Essa inversão de papéis cria um vínculo confuso e extremamente profundo, onde o filho sente que não pode se afastar, não pode crescer, não pode construir sua própria vida, porque teme deixar a mãe sozinha, desamparada. Esse padrão é um dos mais potentes em bloquear a prosperidade. A crença invisível que opera é: se eu prosperar demais, se eu for feliz demais, eu abandono a minha mãe. E, por causa dessa lealdade cega ao sofrimento dela, a pessoa limita os próprios passos. Ela sabota relacionamentos, sabota projetos, vive se boicotando em silêncio. É como se existisse um pacto não dito, de que ela não pode ir além do ponto onde a mãe parou de sofrer. É uma lealdade que mantém o filho preso a uma vida muito menor do que a vida que ele nasceu para viver. Talvez você tenha se reconhecido em um ou mais desses padrões. Talvez ao ouvir tudo isso você perceba que a sua mãe também é resultado da história dela, e que a sua avó foi resultado da história anterior. Por trás de tudo isso, existem dores, contextos, silêncios e histórias de sobrevivência. O objetivo aqui não é culpar, é compreender. Não é apontar falhas, mas iluminar memórias. Não é gerar mais peso, mas gerar consciência, porque a consciência é o primeiro passo para a libertação. Quando você enxerga esses padrões, você tem a chance de interromper a repetição automática. Você deixa de viver no piloto automático emocional e começa a escolher, começa
a decidir. Começa a perceber que pode honrar sua mãe sem precisar repetir a história dela, que pode amar sua mãe sem precisar carregar os medos dela, que a maior lealdade que você pode ter com ela é crescendo e não se diminuindo. Esse é um tema profundo e transformador. No nosso próximo vídeo, nós vamos aprofundar um desses elementos fundamentais que eu mencionei: a lealdade invisível. Vamos entender como repetimos a vida emocional da nossa mãe sem sequer perceber. E como romper esse pacto silencioso pode ser o passo mais poderoso para finalmente liberar a sua prosperidade e viver a vida que você merece. Se este conteúdo fez sentido para você, se trouxe alguma luz para sua jornada, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o nosso próximo vídeo. E compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.